Bom dia, pessoal. Hoje, dia 12 de novembro, uma terça-feira abençoadíssima, muito gostosa. Nós vamos começar nosso bate-papo aqui de manhã, cedo, e eu espero que você esteja bem. No livro de Jó, lá no capítulo 28, a palavra de Deus fala assim, de onde que vem a sabedoria, né? Lá no comecinho. E daí diz assim, onde se estava quando Deus decidiu o caminho por onde a chuva ia passar e o caminho do relâmpago? Daí eles vão dizer assim, e essa ministração hoje, o que tem a ver com... Não tem nada a ver, mas é legal, é bonitinho as palavras. E eu tava vendo o vídeo do YouTube hoje dos os raios mais assustadores lá e tava pensando nisso, né? Que Deus fez a chuva, armazenou, e os relâmpagos, né? Os raios, assim, caindo. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, pô, que coisa maravilhosa, né? Os raios ficam ali caindo pelo mundo todo. E só de vez em quando acerta uma pessoa ou outra distraída, mas o funcionamento da coisa é perfeito, né? Aí nós lembramos lá de Romanos 1, 19, 28, quando fala assim que os homens são indesculpáveis quando não acreditam em Deus, porque Deus se manifesta nas coisas criadas, né? Coisa mais linda, aqueles relâmpagos assim pelo céu e tal. E a ciência, ela pode explicar como é que se formam os relâmpagos no céu, né? O mecanismo deles. Mas é quase como uma engenharia reversa, né? Se você fosse fazer isso, porque alguém pôs isso em funcionamento, né? Um dia. Tá lá funcionando. Não, então é assim que funciona. Você pode entender como que funciona. Mas você pegar e fazer aquilo funcionar do zero, é só Deus. Isso é a coisa mais linda do mundo. Bom, Marcos 4, no versículo 12, fala a respeito das pessoas que estão fora do reino de Deus, né? Que eles veem e não percebem, eles ouvem e não entendem. Tinha uma brincadeira na Vila Pequena, né? Que os piá diziam assim, quando eu falo, eu digo. Né? E é interessante isso, porque é a mesma coisa que você olhar. Você pode olhar, ver e não entender. Né? Tipo assim, eu olho, mas não enxergo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Tá? Porque muitas pessoas simplesmente perdem boa parte de sua vida por não entenderem as coisas. Né? As pessoas olham tudo que está em sua volta, o mundo chama a atenção da gente com as coisas assim, mais superficiais e a gente acaba não enxergando direito. O que eu queria passar para vocês hoje é uma história de Jesus e o cego de Betsaida, né? Diz assim, depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu e passou a saliva nos olhos do homem. Pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. E Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele, e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou, não volte para o povoado. Todo mundo, quando lê essa passagem, presta atenção que Jesus cuspiu na mão e passou o guspo nos olhos do cego, né? E ele voltou a ver. Mas percebam que os nossos olhos, os nossos sentidos foram regulados por Deus depois da queda de Adão. Foram regulados por Deus para ter uma limitação. Então você pode tatear as coisas aqui, você pode enxergar numa certa coloração, numa certa intensidade, você pode ouvir num certo nível de ruído, e você pode falar na língua que você aprender. Se for russo, vai falar em russo, português não vai entender nada. Se falar em português, o russo não vai entender nada. Então, a gente tem esses sentidos assim para sentir o cheiro e tal. E essa é a nossa limitação. Por isso que quem lida com o ocultismo lá gosta de abrir chakras no corpo, terceiro olho e não sei o que, e coisas mentais, comunicação mental e tal. Tudo isso aí é possível, tá, gente? A gente não pode fechar os olhos, tudo isso existe. Mas não nos é dado fazer isso. Tudo que é contato com o sobrenatural, que não tem por intermediário a Jesus,
é ocultismo, tá? E é proibido por Deus. Então temos que nos contentar e viver nossos 70, 80 anos aqui, fazer a vontade de Deus, que a hora que a gente sair daqui a gente vai entender tudo isso, tá bom? Mas vejam que legal, a gente enxerga as coisas e ouve as coisas porque nossos sentidos estão regulados assim. E vocês vejam que bacana, que Adão, eu já falei para vocês no outro estudo, que ele enxergava no espiritual, né? Deus vinha passear no jardim na viração do dia, e Adão tinha culto com Deus naquele momento ali, né? E daí isso foi tirado dele. E o que nós conseguimos no espiritual é sentir, né, o nosso coração, tá? Alguns veem, né, anjos, veem coisas assim, mas é muito raro, tá? E em algumas passagens da Bíblia também o céu se abriu, anjos se apresentaram para os homens, mas não foi corriqueiro isso aí, foi uma vez ou outra. Então, aonde nós sentimos Deus é no nosso coração, porque Jesus falou assim: o reino de Deus está em vocês. Quem tem do reino de Deus, tá? Sente o Espírito Santo, ouve o Espírito Santo e consegue se comunicar com Deus, né? Através da oração, através da palavra de Deus, da Bíblia, onde Deus se comunica conosco. Então, vejam esse caso do cara aqui, né? Jesus curou o cara e o cara ficou enxergando mais do que devia, né? Ele enxergou os homens em forma de árvores, né? E tal, e se moviam. Jesus falou: opa, deixa eu regular esse troço, que foi lá e deu a reguladinha, o cara começou a enxergar direito. Então, a gente não pode se contentar apenas com o que a gente vê com os olhos, né? E o cheiro que a gente sente, o que a gente ouve e tal. Você tem que buscar mais, né? Você tem que buscar mais. Você tem que entender que os nossos olhos nos permitem enxergar as coisas criadas por Deus e ver Deus nelas. Os nossos ouvidos nos permitem ouvir os sons da natureza, tá? E ouvir Deus em tudo isso. Também os nossos olhos nos permitem ler a palavra de Deus e delas extrair aquilo que Deus quer falar conosco e ouvir com o coração, né? Não só com os ouvidos. Não ver só com os olhos, porque vê que Jesus fala ali: vendo, não compreendem, e ouvindo, não entendem, né? Vendo, não percebem, e ouvindo, não entendem. Então nós temos que perceber e nós temos que entender. Agora, como fazer isso? Bom, a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir vem pela palavra de Deus. Muita gente fala assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se fosse isso, Deus, você lia a palavra de Deus e não ia ter fé nunca. Como assim ouvir? Ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ouvir a Deus através da sua palavra, né? E perceber a Deus em tudo o que Ele criou, dia após dia. Aí você vai vendo as coisas acontecendo na sua vida, você vê que não são obra do mero acaso, né? Você vê aqueles relâmpagos, coisas mais lindas no céu, assustadores, Deus fez. Vê o tamanho das ondas no mar, no alto mar, Deus fez. E para Ele tudo é pequenininho. Nós somos pequenininhos, apesar de Ele nos amar com ciúmes, como diz a palavra de Deus. Eu acho que essa percepção de Deus que falta na maioria das pessoas, ela ocasiona o quê? Uma sensação de abandono, porque as nossas rejeições aqui na Terra, daí que a gente sofre todos os dias, elas nos dominam, porque a gente não se sente amado, não se sente valorizado, e a limitação dos sentidos, o que o mundo nos oferece, nos impede de ver o amor de Deus, esse amor ciumento, ardente de Deus por cada um de nós, né? Individual, assim. E eu acho que também, quando a gente começa a perceber só as coisas do mundo, a gente vai se afastando, vai como diz a palavra, esfriando o amor e o temor. Aí isso leva a pessoa a pecar, a fazer as coisas contrárias à palavra de Deus, porque ela vai só ouvindo o que o mundo está falando e de repente ela deixa de perceber aquilo que Deus quer, né? Porque eu acho que é muito mais legal você fazer uma coisa assim para Deus por amor do que por medo. Por medo eles faziam lá no Antigo Testamento e era terrível. Vejam, quando Moisés chegou no monte, Deus estava falando através da trombeta lá e o povo corria de Deus. Dizia: Moisés, vá você, porque nós estamos com medo. Viu? Como assim? Como que Deus vai falar se você ficar com medo de Deus falando? Né? Assim como Adão, chegou Deus perto e Adão percebeu que era Deus e saiu correndo porque estava pelado. Nós temos que fazer o contrário. Se a gente ouve a voz de Deus, nós temos que sair correndo para o lado dele.
Se a gente perceber que é Deus, né, tiver essa percepção de que sair, nossa, voando lá, se ele se manifestasse em forma humana, então, nossa, abraçar Deus, beijar os pés dele, não, imagine Jesus aparecer para você assim em visão, tem que pular no pescoço dele lá e dizer assim, viu, o senhor só sai de perto de mim agora, o senhor sumir aqui, desmaterializar, senão o senhor não sai mais de perto de mim. É isso que eu digo sempre. Nós temos que esse temor de Deus não é medo de Deus. Temor é respeito. E a gente tem que procurar treinar nosso coração de fazer as coisas para Deus por amor. E se você ouvir a voz do Senhor, como Samuel, né? Que o Senhor chamava Samuel, Samuel, e ele corria no quarto do Eli, porque ele achava que era Eli que estava chamando, né? E Eli ensinou para ele, veja o que é um homem de Deus, né? Eli tinha seus erros, mas falou, Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, você fala assim, Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo quer ouvir. Né? E nós somos filhos. Então, se a gente tem essa percepção assim, de que Deus pode se manifestar para nós queremos mais temos mais que almejar essa presença. Se alguém chegar um dia numa igreja, que eu já falei isso aqui várias vezes, e começar a ameaçar lá, Jesus está voltando! Jesus está voltando! Viu? Jesus está voltando, maravilha, se ele voltar, eu quero pular no pescoço dele, para dar um abraço e beijá-lo e não sair mais de perto dele. E é esse que tem que ser o nosso desejo a cada dia. Então, nós não podemos nos limitar só aos nossos sentidos e olhar só aquilo que o mundo nos oferece. Nós temos que fazer mais, né? Se a gente tentar enxergar o sobrenatural por meio de feitiçaria, por meio de sei lá, esses negócios que eles falam lá, de abrir chakra e buscar contato com espíritos e tal, isso não é de Deus, isso é ocultismo. Mas através de Jesus, através da oração, nós podemos sentir o sobrenatural de Deus e podemos viver segundo o sobrenatural de Deus, considerando o que nós estamos vivendo hoje como sombras, como coisas que nossos sentidos naturais nos demonstram, mas tendo como realidade superior aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Como o cara aqui, tá? Os homens estavam todos ali, ele enxergava os homens como árvores andando. Esse é um desafio para nós, mas a palavra de Paulo é muito legal, assim, pelas coisas criadas a gente pode estar observando e vendo Deus em todas elas e sentindo Deus perto de nós em todo momento e a cada dia. Tomara que seja assim com você, tá? É por aí. Deus abençoe seu dia.